Olá, amigos do esporte, tudo bem com vocês? Como estão nesta manhã de sexta-feira? Sextou por aqui com amigos do Esporte MT e estamos chegando com mais uma edição do nosso Bom Dia Futebol aqui pelo nosso YouTube para deixar você bem informado sobre tudo o que aconteceu no dia, de ontem do nosso futebol do Brasil e do mundo e também sobre os principais fatos para hoje, como sempre, para você ficar bem informado logo no seu início de manhã. Lembrando que você que já chegou até aqui, não esquece, já está com a gente, já deixa o like, já compartilha, deixa o seu comentário também, fortalece o trabalho dos amigos do Esporte MT. Já se inscreve no canal, já ativa o sininho das notificações, assim sempre que a gente tiver um novo vídeo, você será informado em primeira mão e vai estar sempre bem conectado com tudo que acontece no mundo do futebol. Hoje a gente vai falar para vocês alguns assuntos. O principal de todos eles, o que nos deixa mais feliz para amanhã de sexta-feira, é que ontem o Nova Mutum estreou na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Foi a estreia pela primeira vez na história, o Nova Mutum então jogando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa Copinha, o principal campeonato aí de toda a América Latina de categorias de base. E não só o Nova Mutum estreou, como venceu e também é líder do seu grupo nessa primeira rodada da Copa São Paulo. Então, o Nova Mutum que venceu por 3-1 e vai ser destaque daqui a pouquinho aqui nos nossos assuntos do vídeo de hoje. Quem também estreou com vitória foi o Cuiabá. O Dourado venceu o seu jogo por 4-0 e também a gente traz os destaques na sequência. Vamos ainda falar hoje para você aqui do mercado da bola, Tudo o que aconteceu também, chegadas, saídas dos clubes aqui, a gente vai abordar para você ficar bem informado. E também vamos trazer o grande destaque, que é falar sobre a volta de Edinaldo Rodrigues à CBF. É isso mesmo, o presidente foi reconduzido ao cargo e a gente vai trazer tudo para você neste vídeo que tem a força de Empório e Café Vó Ana. Isso mesmo, para começar o dia você começa melhor no Empório e Café Vó Ana aqui de Nova Mutum. Na parte do Empório, gente, tem produtos zero glúten, zero lactose, produtos que são naturais, veganos, vegetarianos, de zero glutamato monossódico, além de cortes especiais de carne. Lá tem o pato, marreco, coelho, tem frango caipira e orgânico e frutos do mar. Você encontra também por lá na parte do Empório, como o camarão, bacalhau, salmão e o camafeu. Já na parte da cafeteria, você sabe, cafés especiais, todos com qualidade premium, passados na hora para você tomar o seu cafezinho naquele estilo que só o Empório e Café Vó Ana tem para oferecer para você. Tudo isso acompanhado por aqueles salgados maravilhosos que tem as opções tradicionais e também para você que tem algum tipo de restrição alimentar, eles têm também nas opções zero glúten e zero lactose. Tá em Nova Mutum ou tá passando aqui pela cidade, é ali na Avenida das Águias 91N no Jardim Aeroporto. Empório e Café Vó Ana, é na força deles que a gente traz o vídeo de hoje do nosso Bom Dia Futebol por aqui. E começando, gente, vamos falar sobre o assunto polêmico do dia. O que é o assunto polêmico? Edinaldo Rodrigues, ele que havia sido afastado pela Justiça Comum, foi reconduzido ao cargo, lá no STF, teve o julgamento por lá e reconduziram ele ao cargo. Ele volta a ser o presidente da nossa CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. E olha só o que traz a polêmica principal. Não é o fato apenas ele ter voltado, de ter sido reconduzido ao cargo e parece que de maneira agora definitiva, Por quê? Porque havia até risco de sanções por parte da FIFA e outros órgãos internacionais de futebol que não aceitam que seja interferido através da justiça comum dentro das confederações de futebol de cada país. Então, até por isso, foi um dos motivos e que teve o julgamento lá na Justiça Comum, lá no STF, subiu até lá para ser julgado e reconduziram ele ao cargo. Mas ele chegou com tudo, Ele já tem como a principal meta agora escolher o novo técnico da seleção brasileira. O Ancelotti ficou lá no Real Madrid, com isso ele tem que escolher um novo técnico. E adivinhe, ele quer Dorival Júnior, o técnico do São Paulo. Alô, São Paulinos, Estão de olho no técnico Dorival Júnior,
né? É o nome da vez, é a bola da vez aí do Edinaldo Rodrigues, né? Que para trazer como técnico definitivo da seleção para o lugar do Fernando Diniz, que pelo jeito vai ser apenas interino mesmo. Não há intenção do Edinaldo de estar efetivando ele no cargo da seleção brasileira. Também é avaliado trazer Felipe Luiz, que agora recentemente se aposentou do futebol, para o cargo aí de coordenador também, né, do futebol aí da seleção brasileira. Então, o que a gente tem para trazer é esse destaque, né, o principal polêmica. E aí, você concorda, não concorda com o retorno do Edinaldo? E Dorival, é o melhor nome para a seleção brasileira? Você deixa aí nos comentários, comenta com a gente e faz a resenha aí com a sua galera também sobre este assunto da seleção brasileira e da Confederação Brasileira de Futebol. Outros destaques que a gente traz agora já na sequência, o que é? É o mercado da bola. Vamos falar ali das transferências, né? E começamos falando pelo Cuiabá, isso mesmo. O Cuiabá, o nosso dourado, né? Ele tá trazendo nada mais, nada menos que o atacante André Luiz. Lembra dele? Jogou em 2022 aqui pelo Cuiabá no estádio Mato Grosso, jogou a Série A, André Luiz. Ele está retornando, ele tem 26 anos de idade, ele pertence ao Jeonbuk Hyundai da Coreia do Sul. Ele chegou no Brasil, já está vindo para Cuiabá, fazendo todos os acertos também com o clube para acertar o seu retorno. Ele foi vendido no início do ano passado por 13 milhões de reais, após fazer 48 partidas e marcar 6 gols em 2022 pelo Cuiabá. Então está acertando agora o seu retorno. Ele não deu certo na Coreia do Sul, teve lesão séria por lá, não conseguiu se firmar e não marcou nenhum gol na temporada passada, né? Muito pelo fato de pouco ter jogado, foram apenas 14 partidas devido à sua lesão. Então está acertando o seu retorno aí ao time principal do Cuiabá Esporte Clube e deve ser anunciado já amanhã, né? Ou mais tardar no domingo como o grande reforço do Cuiabá. E também no mercado da bola, o que ficou definido ontem foi o seguinte: Nino definitivamente agora sim anunciado pelo Zenit, né? 5 milhões de euros e ele tchau para o Fluminense, né? Então o Nino, capitão do Fluminense na conquista da Libertadores e também no Mundial de Clubes, né? Que disputou ali e perdeu, mas disputou, né? Para chegar lá tem que vencer a Libertadores e eles venceram. O Nino então, zagueiro também da seleção brasileira, ele então agora dando adeus definitivo ao Fluminense e rumando para a Rússia lá para o Zenit. Quem está de volta ao futebol de São Paulo agora é o Casares. Lembra do Casares que jogou no Corinthians? Ele mesmo está chegando ao Santos, foi anunciado oficialmente também pela equipe santista. Outro nome também que chegou, né, já ontem, né, chegou em BH, lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, foi o Lucas Romero. Ele está retornando também, o volante, está retornando ao Cruzeiro após alguns anos, né? Ele retorna agora do México para o Cruzeiro e vai reforçar agora neste ano de 2024 a equipe lá de Belo Horizonte. E a grande contratação do dia, o grande anúncio, né, no Brasil, ficou por conta do Internacional de Porto Alegre, que anunciou o atacante Lucas Alário, argentino de 31 anos, está vindo então agora sim anunciado de forma oficial, estava na Alemanha, vai chegar agora para reforçar o Internacional de Porto Alegre. Lucas Alário, argentino centroavante aí, vai estar reforçando o Internacional. E quem desistiu de atacante, para a gente fechar essa parte aqui do mercado da bola, foi o Corinthians, que desistiu oficialmente do Gabigol, né? Falou que não dá para chegar nos valores, não chegaram a um consenso e por isso está fora de qualquer negociação pelo Gabigol, então, o Corinthians. Vamos falar da Copinha? Rapaz, agora chegou a hora da gente falar da Copinha, falar da gurizada do Nova Mutum, que eu já começo como? Começo parabenizando toda essa gurizada, todo o elenco que está lá representando o Nova Mutum, representa a nossa cidade, representa o estado de Mato Grosso e fizeram bonito na sua estreia. Parabéns também a toda a comissão técnica pelo belo trabalho, inclusive elogiado o trabalho do Nova Mutum, inclusive durante a transmissão e nos bastidores, né? Bastante elogiado o trabalho realizado aí sob o comando do técnico Marcelo Moreira, o Marcelinho, e todos os demais profissionais que estão junto com ele por lá. O Nova Mutum fez então o seu primeiro jogo na história da Copa São Paulo de Futebol Júnior, na famosa Copinha, e inclusive venceu por 3-1 frente ao Mogi, né? O atual
time da casa lá, né? União Mogi é de Mogi das Cruzes, era o time da casa, o time que treina no estádio, que está acostumado, a gurizada, a jogar por lá, para não sentir pressão, tinha toda a torcida do seu lado, mas o Nova Mutum venceu pelo placar de 3-1. Sendo que o primeiro gol da história de Copa São Paulo pelo Nova Mutum coube a um cria da base, ao André, né? O volante da equipe do Nova Mutum, que já compõe também o elenco do profissional. Então, depois do Naubert finalizar uma bola que bateu na trave, ela voltou no pé do André, que não se intimidou e foi para os fundos das redes e fez 1-0 para o Nova Mutum. Ainda no primeiro tempo, o Nova Mutum sofreu um empate nos minutos finais, né? Teve o gol marcado pelo João Pedro, centroavante lá do União Mogi. Aí no segundo tempo, Nova Mutum voltou à carga, conseguiu aí marcar o segundo gol, um gol contra do Luiz Felipe. E aí mais para o final do jogo, em uma bela jogada do Christian, arrancando aí do meio de campo em contra-ataque, o Christian finalizou firme e forte no cantinho, marcou o terceiro gol do Nova Mutum, ali já quase no apagar das luzes, dando números finais à partida, tranquilizando toda a torcida que também estava acompanhando, muita gente no YouTube lá, né, da Federação Paulista acompanhando o jogo, momentos de mais de 4.000, quase 5.000 pessoas ao vivo simultâneas acompanhando o jogo, e isso, né, o Mutum chega à vitória por 3-1, né, 3-1, então a grande vitória do Nova Mutum, mais uma vez, parabéns a todo mundo, é a estreia do Azulão, é o primeiro do seu grupo, inclusive, porque o Cruzeiro venceu o Capital do Tocantins por 1-0, o jogo aconteceu antes do jogo do Nova Mutum, e pelo saldo de gols, então, o Nova Mutum é o líder da chave neste momento, né? Tem, então, em primeiro o Nova Mutum com 3 pontos, em segundo o Cruzeiro 3 pontos também, e as duas outras equipes, o Capital e o União Mogi, que não pontuaram ainda, né? Então, essa é a parte, né, boa aí, que o Nova Mutum sai com 3 pontos, já coloca aquele pezinho, né? Coloca aquele pezinho lá na segunda fase da Copinha da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Quando que o Nova Mutum joga novamente? Domingo, né? Já marca aí na sua agenda, domingão, então 4 horas da tarde do horário de Mato Grosso, tem Nova Mutum e Cruzeiro. Esse é o grande jogo, hein? Nova Mutum e Cruzeiro vai ser no domingo, você não tem desculpa, já reserva a sua tarde, 4 horas da tarde, para acompanhar também no YouTube. No domingo também nós teremos, antes do jogo do Nova Mutum, o jogo já agora dos desesperados. São apenas 3 partidas na primeira fase, União Mogi enfrenta o Capital, né? Então as duas equipes que não venceram, aqui se uma dessas equipes sair derrotada, já não tem mais chances de classificação à próxima fase. Fica muito difícil de conseguir alguma coisa aí na última fase, né, ali na última rodada, até pela questão do confronto direto e tudo mais. Então, o Nova Mutum aqui precisa do quê? Um empate já seria um grande resultado, uma vitória, claro, né, que a gente sempre vai esperar, mas sabe que do outro lado você tem um Cruzeiro que é uma grande equipe, uma equipe de Série A com grandes investimentos, hoje é uma SAF aí comandada pelo Ronaldo Fenômeno, né, mas venceu apertadinho 1-0 frente à equipe do Capital, também num bom jogo. Mas o Nova Mutum vai poder jogar após essa vitória, né? Passa aquele nervosismo inicial, vai poder jogar ali livre e solto também para tentar buscar o resultado contra o Cruzeiro. Se vier a vitória, o Nova Mutum já está classificado à próxima fase, um empate deixa tudo muito bem encaminhado, né? Então, não vamos pensar em derrota para o Nova Mutum Esporte Clube. Mais uma vez, parabéns para toda a gurizada, jogaram bem, né? Grandes destaques aí dos jogadores, né? A gente teve o Ebert aí na lateral esquerda, né? Que foi um dos grandes destaques, porque não acabava o pulmão do menino, né? Driblou, deixou 3 pelo menos lá, que eu acho que vai ter que amanhã passar no massagista para colocar a coluna no lugar, né, rapaz? Eles fizeram aquele desfile aí em grandes jogadas do Nova Mutum. Guto, né, que foi o goleiro titular, o Gutenberg aqui da base do Nova Mutum, também um grande destaque, muito firme e seguro no gol, né? Então fica esse destaque aí também para o Gutenberg e os demais atletas, Mateuzinho cobrando bem faltas, aparecendo bem no meio de campo, o Thiago lá na direita, a dupla de zaga, né, estava muito bem elogiada, também muito bem postada, as retomadas do Nova Mutum também, quando, né, ia para o ataque e retornava de uma forma rápida e organizada, tudo muito elogiado durante toda a transmissão, e é tudo que a gente também pôde acompanhar e ver o Mutum, que fez um ótimo jogo e conquistou a sua vitória. Para a gente fechar os assuntos do nosso Bom Dia Futebol de hoje,
Falo também do Cuiabá e os demais resultados interessantes e os jogos que nós teremos ainda nesse dia de hoje para você acompanhar na sexta-feira. O Cuiabá venceu por 4-0, né? O Cuiabá venceu o Patriotas por 4-0. Os gols foram de Tito 2 vezes, Caleb e Matheus Dias contra, né? Foram os gols da vitória auriverde lá em Taubaté. O Cuiabá que também está liderando o grupo 22. Outros jogos que nós tivemos, né, na data de ontem, a gente teve Atlético Mineiro 5, Timão do Maranhão 0, né? Então também Palmeiras estreou, o Palmeiras, o atual campeão, venceu por 7-0 frente ao Queimadense. O Santos venceu o Remo do Pará por 2-1, apertadinho ali o Santos, perdeu pênalti e tudo mais, mas conseguiu vencer por 2-1. E no grupo do Cuiabá tivemos Taubaté e Inter de Limeira que empataram também em 2-2, né? Isso deixou o Cuiabá em primeiro aí com 3 pontos, as duas equipes Taubaté e Inter de Limeira segundo e terceiro, e deixando então, né, a equipe do Patriotas na última colocação. Jogos de hoje, destaque para a estreia do Flamengo, vem em frente São José do Rio Grande do Sul, e o Vasco também estreia contra o Macapá, né, do Amapá. Então, Vasco e Flamengo estreiam hoje nessa sexta-feira pelo grupo 19 e pelo grupo 29. Jogos já da segunda rodada, que também começa nessa sexta-feira, hoje já, teremos Rio Claro e Botafogo, e Ceará e Gama são os principais jogos desta segunda rodada, né, da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Né? Dessa forma, a gente também traz para você até aqui esses os grandes destaques que tivemos do nosso futebol, para você já ter bastante assunto para sua sexta-feira, pedindo mais uma vez para você, né? Deixa o like, já comenta aqui no nosso vídeo, compartilha também, se inscreve no canal aqui, ativa o sininho das notificações para fortalecer o trabalho dos amigos do Esporte MT e ajudar no crescimento desse canal que tem por intuito sempre manter você muito bem informado, além de todas as transmissões esportivas que teremos ao longo deste ano de 2024. Um grande abraço a todos, uma ótima sexta-feira e até amanhã!